Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a meus podcast. Mi nombre es Javier Naranjo y soy profesor de idiomas, más específicamente portugués, español e inglés. Y les doy la más cordial bienvenida a mi canal de YouTube y a este contenido en audio que está diseñado para informar, enseñar y reforzar tu escucha de la lengua portuguesa. Si aún no lo haces, te invito a seguirme en mi cuenta de Instagram que lleva el mismo nombre que este canal, Portugués con Javier. También te invito a dejar tu like, algún comentario acerca de lo que quieras expresar y hacer clic en el botón de suscribirte. Así no te perderás nunca cada nuevo episodio de Meus Podcast con Javier Naranjo. Para un mejor aprovechamiento y aprendizaje, las transcripciones de los podcasts están disponibles en mi blog, al cual te dejo el link de acceso en la descripción de este video. Vamos a compartir hoy platos típicos de la cocina brasileña. Vamos lá? Qual é a comida típica brasileira? Essa pode ser uma pergunta que você já tenha se feito alguma vez na vida. Afinal, sendo o Brasil um país de proporções continentais e possuindo uma gastronomia tão variada, fica de fato complicado definir objetivamente uma resposta para essa pergunta. Isso porque, na verdade, são muitas coisas e muitos estilos advindos das diversas influências culturais que recebemos ao longo de nossa formação social. A gastronomia brasileira é tão diversificada como seu povo, com fortes contribuições indígenas, africanas e mais a influência colonizadora dos povos imigrantes, não teria outro jeito. Sendo assim, a melhor forma de conhecer a riqueza da comida típica brasileira é separando suas regiões geográficas, que agregam fatores e influências históricas em comum. Então, confira agora alguns pratos tipicamente brasileiros, separados por suas regiões geográficas para você conhecer. Comidas típicas brasileiras do Sudeste. A feijoada. Não só é o prato mais conhecido do Rio de Janeiro, como figura também entre os mais conhecidos da comida típica brasileira. A feijoada consiste em uma mistura do feijão preto cozido, com partes menos nobres do porco, como orelha, rabo, além de linguiça e carne seca. Normalmente vem acompanhada de couve e de arroz. Acredita-se que a feijoada tenha sido inventada por escravos, que faziam sua comida com os alimentos que eram menosprezados pelos seus senhores. Por isso, o fato das carnes utilizadas não serem nobres. A moqueca capixaba. Esse é um prato típico do Espírito Santo, mas que é famoso em todo o Brasil. A moqueca capixaba consiste em peixe cozido com vegetais e frutos do mar. Ela pode ser feita com vários tipos de peixe, tais como badeo, cação ou dourado. Mas o que não pode mudar no preparo é o uso da panela de barro, que traz com ela toda a tradição. Pão de queijo. Não tem como ir a Minas e não provar um dos seus pães de queijo. É como se você nem tivesse passado por lá. O pão de queijo é um dos maiores símbolos da culinária mineira. E olha que não faltam candidatos a esse posto. Tamanha é a riqueza da gastronomia em Minas Gerais. Porém, o pão de queijo ganha pela versatilidade, sendo uma comida para qualquer momento, principalmente com um cafezinho. Apesar do nome pão, o quitute não leva farinha de trigo, mas sim polvilho, que é um produto oriundo da mandioca. A história conta que essa receita surgiu nas fazendas mineiras na busca de substituir a farinha de trigo em alguns pratos, em uma época em que o acesso à farinha era escasso. Comidas típicas do Nordeste. Carne de sol. A carne de sol nada mais é do que uma peça de colchão mole ou duro salgado, preparado segundo a tradição nordestina. Tem esse nome porque antigamente era levada ao sol para secar, no momento em que fosse salgada e se iniciasse o processo de cura. Hoje em dia, não se leva mais a carne ao sol,
A cura é feita em ambiente refrigerado para não secar demais a carne, o que nesse caso a transformaria em carne seca. Costuma vir acompanhada de aipim frito, queijo coalho e feijão verde. Acarajé. O acarajé é um prato típico da Bahia, feito pelas características baianas em suas barracas, na rua mesmo. É uma comida típica brasileira que também relembra a herança africana que o Brasil tem, mas que hoje encanta locais e turistas que passam por lá também. O acarajé é um bolinho de feijão fradinho, frito em azeite de dendê e recheada com vatapá, camarão seco e vinagrete, além de pimenta. Essa última, você deve ter muito cuidado, porque na Bahia um prato apimentado é realmente muito apimentado. Tapioca. A tapioca tem origem indígena, porém, com o tempo foi se espalhando pela região a ponto de ser reconhecida como um prato da comida típica brasileira no Norte e Nordeste. A sua origem vem da fécula de mandioca granulada, que, ao ser esquentada, forma uma massa unida. Ficou muito famosa nos últimos anos por ser um ótimo substituto do pão para quem é intolerante ao glúten. Sua versatilidade também é um dos seus triunfos, já que pode tanto ser recheada com alimentos salgados como frango desfiado, peito de peru e queijos, como também por alimentos doces como brigadeiro ou doce de leite. Comidas típicas brasileiras do Norte. Pato no tucupi. Esse é um prato típico da culinária paraense. Consiste em um pato assado, com molho feito à base do tucupi, que é um líquido amarelo extraído da raiz de mandioca brava. É uma receita originariamente indígena, que usavam o tucupi para preparar patos selvagens, assando em fogões de pedra. Uma curiosidade aqui é que o tucupi inicialmente é venenoso. Ele tem que ser fervido lentamente por muitas horas para que perca todo o seu ácido cianídrico. Tacacá. O tacacá também é uma iguaria de origem indígena, que faz parte da comida típica brasileira, muito famoso em todo o norte do país. Ela é feita a partir do tucupi e da goma da tapioca extraído da mandioca. O prato é servido quente e leva ainda camarão seco e jambu, uma folha amazônica que pode causar um formigamento nos lábios. Açaí. O açaí é uma fruta que já espalhou por todo o Brasil, embora seja tradicionalmente do norte do país. Não é difícil encontrar barranquinhas de açaí em praias, ou até mesmo ver a iguaria dividindo espaço com outras sobremesas geladas em casas de sorvete, por exemplo. No restaurante do Brasil, ele é batido com guaraná, banana e morango, além de ser misturado com diversas coisas, granola, calda de sorvete, granulado, jujuba, entre tantas outras coisas. Agora, originalmente, o açaí acompanha refeições, servido com peixes fritos e camarões, misturando farinha de mandioca. De um jeito ou de outro, é um alimento bastante benéfico para a saúde, contendo vitaminas, ferro, cálcio e fósforo, assim como outros nutrientes. Comidas típicas brasileiras do Sul. Churrasco. O churrasco, talvez o prato mais conhecido no Rio Grande do Sul. Não há quem nunca tenha ouvido falar do churrasco gaúcho. Eles, de fato, são especialistas quando o assunto é carne. Acredita-se que a origem dessa tradição vem de meados do século XVII, quando o gado era abundante na região, mas a parte mais valorizada dela era o couro. Assim, a carne bovina passou a ser um dos principais componentes da dieta do povo daquela região, que desenvolveram as melhores técnicas para prepará-la. Até hoje, elas são muito tradicionais quanto ao preparo da carne, temperando somente com sal grosso e muitas vezes assando ela conforme os antigos tropeiros faziam, que é com fogo aceso em um buraco no chão e a carne suspensa por uma madeira. Barreado. O barreado é o prato mais tradicional do estado do Paraná. Sua origem remonta a um ritual açoriano de mais de 300 anos de idade, que foi trazido para o Brasil pelos portugueses que ocuparam o litoral do Paraná no século XVIII. Uma das características mais fortes desse prato é que, se requentado,
não perde o sabor nem as suas características. Tradicionalmente, essa receita é feita em uma panela de barro pesada, que é esquentada a uma alta temperatura e mantida assim por muito tempo enquanto é feito o cozimento, cerca de 20 horas. Essa comida típica brasileira consiste em um ou mais tipos de carne bovina de segunda e magra, como o patinho, a maminha ou paleta, temperados com alho, cebola, toucinho de porco, pimenta do reino, louro, cominho e cozida até desmanchar. Logo, é misturado a farinha de mandioca e servida com arroz e banana da terra. Comidas típicas do Centro-Oeste. Arroz com pequi. O pequi é um fruto nativo do Cerrado de gosto marcante e peculiar. É considerada a joia da culinária do Centro-Oeste, sendo ela matéria-prima para muitas receitas tradicionais da região. Uma delas é o famoso arroz com pequi, que é muito consumido no dia a dia dos moradores locais. O pequi é bastante aromático, calórico e com gosto meio adocicado. Por isso, se o sabor agridoce não for muito a sua praia, já fica ao avesso. Porém, ainda assim sempre a pena experimentar. O prato consiste basicamente em um arroz normal, porém cozido junto com o pequi. Isso concede ao arroz a cor amarela, além do sabor e cheiro bem característicos. Pintado ao urucum. Essa é uma receita que é a cara do Centro-Oeste, já que usa como matéria-prima principal aquilo que essa região tem de melhor para oferecer, que são seus peixes. O pintado é um dos maiores peixes do Pantanal e é muito saboroso, sendo uma ótima opção para a refeição no final de semana com a família. O prato consiste em filé de pintado frito, regado ao molho de urucum, que normalmente é servido com arroz e pirão. Uma curiosidade é que o prato inicialmente não possuía urucum na receita, mas se chamava dessa maneira em homenagem ao Morro do Urucum, que fica em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Caldo de piranha. O peixe que gera medo em tantas pessoas também serve de base para um delicioso caldo típico da região. Por ser um peixe muito abundante, acaba sendo uma figura permanente nas refeições rotineiras da população local e encanta turistas por ser muito saboroso e também pelas suas propriedades afrodisíacas. Então, gostaram dos pratos típicos do Brasil? Não esqueça de dar clique no sino do canal, me segue no Instagram e se você quiser acompanhar esse podcast com a transcrição, vai ao meu sítio e descarrega o arquivo PDF. Muito obrigado pela sua atenção. Até uma próxima emissão dos meus podcasts com Javier Naranjo.